Você já sentiu seu coração acelerar quando alguém te contradiz no trabalho? Já percebeu como uma palavra maldita pode arruinar seu dia inteiro? Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, talvez esteja carregando uma irritação que não consegue explicar, uma inquietação que rouba sua paz como um ladrão na madrugada. A verdade é que vivemos numa guerra constante contra a nossa própria natureza humana, lutando contra impulsos que parecem mais fortes que nossa vontade de ser pessoas melhores. O coração humano é como um castelo sitiado por inimigos invisíveis. A cada manhã, acordamos com boas intenções, prometendo a nós mesmos que hoje será diferente, que não vamos nos irritar, que manteremos a calma. Mas bastam algumas horas para que a realidade nos atropele. O trânsito caótico, o colega que não cumpre o prazo, a crítica inesperada de alguém que amamos. E lá se vai nossa paz, fragmentada como um vidro que se estilhaça no chão frio da decepção. Mas há uma mulher que, há mais de 400 anos, descobriu um segredo que revolucionou não apenas sua própria vida, mas a de milhares de pessoas ao longo da história. Teresa de Cepeda e Almada, que depois se tornaria Santa Teresa de Ávila, conhecia bem essa luta. Em seus próprios escritos ela confessa: "Eu era uma alma dividida, facilmente distraída pelos prazeres do mundo e pelas inquietações do coração." Ela não era uma santa desde o berço, mas uma mulher real, com lutas reais, que encontrou uma forma real de transformação. A pergunta que ecoa através dos séculos é esta: como é possível que alguém alcance uma paz tão profunda que nem as maiores adversidades conseguem abalar? Como Deus pode transformar um coração inquieto numa fortaleza de serenidade? Você está pronto para descobrir que a paz que busca não está nas circunstâncias ao seu redor, mas numa transformação interior que só Deus pode operar? Prepare-se, porque a jornada que está prestes a começar pode mudar para sempre a forma como você enxerga os conflitos da vida. Teresa tinha apenas 20 anos quando entrou no convento da Encarnação em Ávila, mas seu coração estava longe de estar em paz. Você consegue imaginar a luta interna de uma jovem que desejava agradar a Deus, mas ao mesmo tempo sentia-se atraída pelas conversas mundanas, pelas visitas elegantes que recebia no convento, pela aprovação social? Ela mesma descreveu esses primeiros anos como uma vida morna, onde nem servia completamente a Deus, nem conseguia se entregar totalmente às vaidades do mundo. Durante quase 20 anos, Teresa viveu nesse estado de divisão interior que muitos de nós conhecemos bem. Era uma religiosa exemplar aos olhos dos outros, mas por dentro travava uma batalha constante entre o que sabia ser certo e o que realmente praticava. Em suas próprias palavras, passava ratos larguíssimos desejando que se acabasse a hora da oração e escutava quando dava o relógio. Você já sentiu isso? Esse cansaço espiritual que vem quando sabemos o que deveríamos fazer, mas não temos forças para fazê-lo consistentemente? A jovem Teresa experimentava o que ela chamava de sequidão na oração, aquele vazio árido onde as palavras parecem não sair do coração, onde Deus parece distante e a paz parece impossível. Eram momentos em que ela se questionava se realmente havia sido chamada para aquela vida, se não seria melhor desistir de buscar essa transformação que parecia tão inalcançável. Quantas vezes você também já se perguntou se vale a pena continuar buscando uma paz que parece fugir sempre que você tenta alcançá-la? Mas foi justamente nessa aridez, nessa luta interna, que Deus começou a preparar o terreno para uma das maiores transformações espirituais da história. Teresa não sabia ainda, mas suas inquietações não eram sinais de fracasso, eram sinais de que seu coração estava sendo preparado para receber algo muito maior do que ela poderia imaginar. Às vezes, a sensação de vazio que você sente não é sinal de que Deus está ausente, mas de que Ele está criando espaço para se revelar de uma forma completamente nova. Você está disposto a confiar nesse processo, mesmo quando tudo parece confuso e sem direção? Aos 39 anos, Teresa passou por uma experiência que dividiria sua vida em antes e depois. Caminhando pelo convento, ela se deparou com uma imagem de Cristo muito ferido, preparada para a quaresma. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Não foi apenas ver a imagem, foi como se uma cortina se rasgasse em seu coração e ela finalmente compreendesse o amor absurdo de Deus por ela. Em suas próprias palavras,
Me deu um apertamento de coração tão grande quando vi aquela imagem que me representou bem o que havia ele padecido por nós, que pensei se me traspassaria. Você consegue imaginar o que é sentir, de repente, que toda a sua vida até aquele momento foi uma preparação para um único instante de compreensão? Teresa percebeu que havia passado anos tentando transformar seu próprio coração com esforço humano, quando na verdade Deus estava esperando que ela simplesmente se rendesse ao seu amor transformador. Naquele momento, ela não decidiu ser melhor, ela decidiu deixar que Deus fosse melhor nela. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. A partir daquele dia, Teresa começou a experimentar o que ela chamaria de oração de quietude, momentos em que sua alma encontrava uma paz que não dependia de circunstâncias externas. Ela descobre que existe uma região do coração humano onde Deus habita de forma tão íntima que nem as maiores tempestades conseguem perturbar. Era como encontrar um abrigo secreto dentro de si mesma, um lugar onde reinava uma calma sobrenatural. Quantas vezes você procurou paz nos lugares errados, quando ela estava o tempo todo esperando por você no lugar mais íntimo do seu ser? Mas Teresa logo aprenderia que essa transformação não era um passe de mágica. Era o início de uma jornada, onde cada irritação, cada conflito, cada momento de impaciência se tornaria uma oportunidade para Deus moldar seu coração de uma forma ainda mais profunda. Ela estava descobrindo que a verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus transformando nossa forma de reagir aos problemas. Você está preparado para ver seus conflitos não como inimigos da sua paz, mas como instrumentos que Deus quer usar para esculpir em você um coração incapaz de se abalar? Escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me a encontrar paz no meu coração, e se inscreva no canal para continuar essa jornada de transformação interior. Teresa começou a perceber que seu coração estava passando por modificações que ela jamais poderia ter produzido com esforço próprio. Era como se Deus estivesse realizando uma cirurgia espiritual, removendo camadas de orgulho, impaciência e susceptibilidade que ela nem sabia que existiam. Em seus escritos, ela descreve: começou Sua Majestade a dar-me grandes desejos da sua honra e que não se lhe fizessem ofensas, e uma pena grandíssima quando via que se faziam. Você já percebeu como, quando Deus toca nosso coração, nossas prioridades mudam completamente? O que mais impressiona na experiência de Teresa é como essa transformação se manifestava no dia a dia. Situações que antes a tiravam do sério começaram a perder o poder sobre ela. Críticas injustas, incompreensões, até mesmo perseguições se tornaram ocasiões de crescimento interior ao invés de motivos de amargura. Ela não se tornou insensível. Pelo contrário, tornou-se mais sensível ao amor de Deus e, paradoxalmente, isso a fez menos vulnerável às feridas humanas. É como se ela tivesse encontrado uma fonte de validação tão profunda que as opiniões externas perderam o poder de definir seu valor. A santa começou a experimentar o que ela chamava de arrebatamentos, momentos em que se sentia tão unida a Deus que sua alma ficava completamente pacificada. Mas o mais extraordinário é que essa paz não ficava confinada àqueles momentos especiais. Ela começava a vazar para as situações mais ordinárias, as reuniões comunitárias tensas, as decisões administrativas complicadas, as reformas que ela liderava e que enfrentavam resistência feroz. Teresa estava descobrindo que a verdadeira espiritualidade se mede não pelos êxtases que vivemos, mas pela paz que mantemos nas situações mais irritantes do cotidiano. Ela escreveu em uma de suas cartas: não é a magnitude da obra que fazemos, mas o amor com que a fazemos. Você percebe como isso muda tudo? Quando nosso coração está estabelecido na paz de Deus, não precisamos mais de circunstâncias perfeitas para sermos felizes. Não precisamos que todos nos compreendam para termos valor. Não precisamos vencer todas as discussões para nos sentirmos seguros. A transformação que Deus operou em Teresa é a mesma que Ele quer operar em você. Um coração tão firme no seu amor que nada mais consegue abalá-lo. Você consegue imaginar como seria viver assim? Teresa fez uma descoberta que revolucionaria para sempre a compreensão sobre a vida espiritual. Em uma de suas visões mais famosas, ela viu a alma humana como um castelo de cristal com muitas moradas, e no centro desse castelo habitava o próprio Deus.
Ela percebeu que a maioria das pessoas vive apenas nas primeiras moradas, conhecendo apenas superficialmente a própria alma, enquanto Deus as espera nas moradas mais profundas, com tesouros de paz inimagináveis. Você já parou para pensar que talvez esteja vivendo apenas na periferia de si mesmo, sem conhecer as riquezas que Deus colocou no seu interior? Pensemos que este castelo tem muitas moradas, escreveu Teresa. Umas em cima, outras embaixo, outras aos lados. E no centro e meio de todas elas está a principal, que é onde passam as coisas de muito secreto entre Deus e a alma. Essa imagem revela algo extraordinário. A paz que você busca não está em algum lugar distante, não depende de outras pessoas mudarem. Não precisa esperar que suas circunstâncias se alinhem perfeitamente. Ela está no centro do seu próprio ser, onde Deus já fez sua morada. O problema, segundo Teresa, é que vivemos como hóspedes na própria casa. Gastamos toda a nossa energia tentando controlar o que acontece nas moradas exteriores, as opiniões dos outros, as circunstâncias favoráveis, os humores e sentimentos, enquanto ignoramos completamente que existe uma região interior onde reina uma paz que nada pode tocar. É como morar em um palácio, mas passar a vida toda dormindo na garagem porque não sabemos que o resto da casa nos pertence. Teresa descobriu que chegar a essas moradas interiores não é questão de merecimento ou de perfeição moral, é questão de atenção e entrega. Para entrar neste castelo, ela explica, não há que pensar em como ou por que meio, senão que há de ser por oração. Você compreende o que isso significa? A porta que leva à paz profunda não é o esforço para ser melhor, mas a rendição confiante nas mãos de quem já habita em você. É deixar de lutar para encontrar paz e começar a descobrir a paz que já foi encontrada por você. Você está disposto a parar de procurar lá fora o que Deus já colocou lá dentro? Teresa enfrentou oposições que testariam qualquer pessoa até o limite. Durante as reformas que ela liderava na Ordem do Carmo, enfrentou hostilidade de religiosos influentes, incompreensão de autoridades eclesiásticas e até mesmo investigações da Inquisição. Pessoas que ela considerava amigas se voltaram contra ela, espalhando rumores sobre suas visões e questionando sua sanidade mental. Você consegue imaginar a pressão de ter sua própria experiência espiritual questionada por aqueles que deveriam ser seus aliados na fé? Mas algo extraordinário acontecia. Quanto mais as tempestades externas se intensificavam, mais Teresa descobria a solidez da paz interior que Deus havia plantado nela. Em uma carta escrita durante um dos períodos mais difíceis, ela diz: todas as coisas passam, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Essas não eram palavras bonitas escritas em um momento de inspiração, eram a expressão de uma alma que havia aprendido a encontrar estabilidade em meio ao caos. A paz de Teresa não vinha da ausência de problemas, mas da presença de Deus transformando sua forma de encarar os problemas. Ela descobriu algo que pode revolucionar sua vida. Quando nosso coração está ancorado em Deus, as tempestades continuam existindo, mas perdemos a capacidade de sermos arrastados por elas. É como se você estivesse observando uma forte chuva de dentro de uma casa sólida. Você vê a tempestade, reconhece sua força, mas não se molha. Teresa havia encontrado essa casa sólida dentro de si mesma, e agora vivia a partir dessa segurança interior. Quantas vezes você permitiu que as tempestades externas definissem seu estado interior, quando poderia estar observando-as de um lugar seguro? O mais impressionante é que Teresa não apenas suportava as oposições, ela as usava como combustível para uma compaixão ainda maior. Em seus escritos, ela demonstra uma compreensão profunda daqueles que a perseguiam, reconhecendo que eles agiam movidos por seus próprios medos e limitações. Ela havia descoberto que a verdadeira força não está em revidar os ataques, mas em permanecer firmemente plantada no amor de Deus. Quando você encontra essa paz, não precisa mais provar que está certo. Você simplesmente é, e essa presença pacífica se torna mais poderosa que qualquer argumento. Você pode imaginar a liberdade de viver assim? Teresa observou que Deus opera no coração humano como um artesão paciente que transforma barro em obra de arte. Ela percebeu que cada irritação, cada frustração, cada momento de impaciência era, na verdade, uma oportunidade para que o Espírito Santo moldasse algo novo em sua alma. Parece-me que é como quando se vai fazendo uma obra de bordado, ela escreveu, que de uma parte
se vê a labor, e de outra não se vê senão uns fios revessos que nem parecem que fazem figura alguma. Você já parou para pensar que talvez suas lutas atuais sejam os fios que Deus está usando para bordar algo belo na sua alma? A santa descobriu que a transformação espiritual funciona de forma completamente diferente da autoajuda humana. Não se trata de reprimir sentimentos negativos ou forçar pensamentos positivos. É permitir que Deus use até mesmo nossas reações imperfeitas como matéria-prima para sua obra. Quando Teresa se irritava, ao invés de se culpar ou se desesperar, ela aprendeu a apresentar essa irritação a Deus como quem entrega um metal bruto para que seja purificado pelo fogo. Ela descobriu que Deus pode transformar até nossos defeitos em virtudes, se permitirmos que Ele trabalhe. Que coisa é esta, meu Senhor? Ela escrevia em suas confissões. Que tão de ordinário nos esquecemos de vós, e quando menos o merecemos, vós nos acordais. Teresa havia compreendido algo revolucionário. Nossa transformação não depende da nossa perfeição, mas da misericórdia de Deus. Cada vez que ela falhava, ao invés de se afastar envergonhada, ela se aproximava ainda mais, descobrindo que suas fraquezas eram portas de entrada para uma graça ainda maior. Você consegue imaginar o alívio de parar de tentar ser perfeito e começar a confiar na perfeição do amor de Deus por você? Ela observou que essa transformação acontece em camadas, como uma cebola sendo descascada. Deus não remove todos os defeitos de uma vez. Ele trabalha pacientemente, revelando novos aspectos do coração que precisam ser purificados, sempre no tempo certo, sempre com a dose exata de graça necessária para que possamos suportar o processo. Teresa aprendeu a confiar nesse timing divino, descobrindo que a pressa humana é inimiga da obra de Deus. Quando você para de tentar acelerar sua própria transformação e permite que Deus trabalhe no seu ritmo, algo de extraordinário acontece. Você finalmente relaxa e permite que a paz seja natural, não forçada. Você está pronto para se entregar a esse processo? Em uma das experiências mais marcantes de sua vida espiritual, Teresa recebeu o que ela chamou de transverberação, uma visão em que um anjo atravessava seu coração com uma lança de ouro em chamas. Ela descreve: "Vi em suas mãos um dardo de ouro comprido, e na ponta do ferro me parecia ter um pouco de fogo. Este me parecia meter pelo coração algumas vezes e que me chegava às entranhas. Você consegue imaginar a coragem necessária para se abrir completamente ao toque transformador de Deus, mesmo quando esse toque parece desafiar tudo o que conhecemos sobre segurança e controle?" Essa experiência simbolizava algo que Teresa havia aprendido na prática. A verdadeira paz só vem quando paramos de resistir ao trabalho de Deus em nossa alma. Durante anos, ela havia tentado negociar com Deus, oferecendo mudanças parciais, melhorias graduais, transformações que ela pudesse controlar, mas descobriu que Deus não está interessado em reformas superficiais. Ele quer uma renovação completa. E isso só acontece quando nos rendemos totalmente, permitindo que Ele faça cirurgias que nossa mente jamais aprovaria, mas que nosso coração reconhece como necessárias. Teresa percebeu que existe uma diferença abissal entre resignação e rendição. Resignação é aceitar algo contra nossa vontade, como quem se submete a uma derrota. Rendição é descobrir que nossa vontade e a vontade de Deus podem se tornar uma só, como dois rios que se encontram e passam a correr na mesma direção. "Já não quero querer", ela escreveu em um de seus poemas mais famosos. "Só quero o que tu queres." Essa não era uma declaração de derrota, mas de vitória. A vitória de descobrir que o que Deus quer para nós é infinitamente melhor do que o que queremos para nós mesmos. Quando Teresa finalmente se rendeu completamente, algo milagroso aconteceu. Ela descobriu que não havia perdido sua personalidade ou sua liberdade, mas havia encontrado sua verdadeira identidade e sua mais autêntica liberdade. Era como se, durante toda a vida, ela tivesse nadado contra a correnteza, gastando energia para ir devagar e finalmente descobrisse que poderia simplesmente se deixar levar pela corrente e ir muito mais longe com muito menos esforço. Você consegue imaginar como seria parar de lutar contra Deus e começar a fluir com Ele? Como seria descobrir que a rendição não é uma prisão, mas a chave da liberdade verdadeira?
Nos últimos anos de sua vida, Teresa havia se tornado um exemplo vivo de que é possível viver em paz permanente, mesmo em meio às maiores adversidades. Suas irmãs no convento testemunhavam algo extraordinário. Não importava qual problema surgisse, qual notícia perturbadora chegasse, qual injustiça fosse cometida contra ela, Teresa mantinha uma serenidade que parecia vir de outra dimensão. Não era indiferença ou insensibilidade. Era uma paz tão profunda que as turbulências externas simplesmente não conseguiam alcançá-la. Ela havia descoberto o que significa viver a partir do centro do castelo interior, onde habitava uma presença tão real e consoladora que tornava tudo o mais secundário. Sua Majestade se comunica à alma de modo tão secreto e delicado que eu não saberia comparar a que se possa comparar. Ela escrevia, tentando descrever uma intimidade com Deus que transformava até os momentos mais ordinários em experiências de transcendência. Você consegue imaginar como seria viver sabendo, a cada instante, que você não está sozinho, que há alguém dentro de você que é maior que qualquer problema que possa enfrentar? O mais impressionante é que essa paz não a tornava passiva diante das necessidades do mundo. Pelo contrário, Teresa se tornou ainda mais ativa, fundando 17 conventos, escrevendo obras que influenciariam gerações, liderando reformas que mudaram a história da Igreja. Mas tudo isso fluía de um lugar de descanso interior, não de ansiedade ou compulsão. Era como se ela tivesse encontrado uma fonte inesgotável de energia espiritual que a permitia dar muito sem se esgotar, amar intensamente sem se decepcionar, trabalhar incansavelmente sem se estressar. Em seus últimos escritos, Teresa deixa um legado precioso para todos nós. Nada te perturbe, nada te assombre, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essas palavras não eram uma teoria bonita, mas o testemunho de uma vida transformada. Ela havia descoberto que quando encontramos nossa paz em Deus, tudo o mais se torna relativo, importante, mas não definitivo, valioso, mas não essencial, desejável, mas não indispensável. Você está pronto para descobrir que essa mesma paz que transformou Teresa está disponível para você, aqui e agora? A história de Teresa de Ávila não é apenas o relato de uma santa do passado. É o mapa para sua própria jornada de transformação. Cada luta que ela enfrentou, cada descoberta que fez, cada vitória que alcançou, está disponível para você através do mesmo caminho que ela percorreu. A entrega confiante nas mãos de um Deus que deseja ardentemente transformar seu coração. A pergunta que ecoa através dos séculos é esta: você está disposto a permitir que Deus faça em você a mesma obra que fez nela? Teresa descobriu que o primeiro passo é a oração sincera, não a repetição mecânica de fórmulas, mas a conversa íntima com aquele que já conhece cada detalhe do seu coração. A oração mental, ela ensinou, não é outra coisa senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Você consegue imaginar começar cada dia não com a lista de preocupações, mas com um encontro amoroso com quem tem poder para transformar todas elas? Consegue imaginar terminar cada dia não com as frustrações acumuladas, mas entregando tudo nas mãos de quem pode purificar até seus maiores fracassos? O segundo passo é a confiança paciente no processo. Teresa aprendeu que a transformação espiritual não acontece da noite para o dia, mas é uma obra paciente que Deus realiza ao longo de toda a vida. Cada irritação que você sente, cada momento de impaciência, cada conflito que enfrenta, não são sinais de que você está falhando. São oportunidades para que Deus continue sua obra em você. É como permitir que um escultor trabalhe no mármore da sua alma, confiando que ele sabe exatamente que golpes dar para revelar a obra-prima que existe dentro de você. Você está no início de uma jornada que pode transformar completamente a qualidade da sua vida interior. Não precisará mais viver à mercê dos humores alheios. Não precisará mais que as circunstâncias sejam perfeitas para ser feliz. Não precisará mais provar seu valor através de conquistas ou aprovação externa. Como Teresa, você pode descobrir que existe dentro de você uma região onde habita uma paz que nada pode tocar, um amor que nada pode diminuir, uma serenidade que nada pode abalar. O convite está feito, a porta está aberta, o caminho está traçado. Você vai aceitar esta jornada em direção à transformação?